Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos à correção de uma questão do ITA. Inicialmente, a leitura do enunciado. A parte real da soma infinita da progressão geométrica, cujo termo geral AN é dado por essa expressão é igual a... E seguem ali as alternativas. Bom, o enunciado em si é simples de entender. Eu tenho uma PG, este aqui é o termo geral, eu preciso somar todos os termos e quero encontrar a parte real dessa soma aí. Então a dificuldade está em se fazer as contas. Bom, para tanto, vamos lembrar o que se precisa de matemática para o exercício. Começando sobre PG. Uma PG é uma lista de números com a propriedade de que, se eu tenho o primeiro termo, para chegar no segundo, eu tenho que pegar aquele primeiro e multiplicar por um número que é a razão da PG. Aqui está o A1 vezes Q me dá o A2. Pega o A2, multiplica por aquela mesma razão que, eu chego no A3. E é assim que se constrói a lista. A partir de um termo, eu multiplico ele por Q e chego no próximo. Quando o módulo da razão é menor do que 1, eu posso calcular a soma dos infinitos termos da PG, dada por A1 dividido por 1 menos a razão. Então isso aqui é a minha revisão de PGs. Agora lembrando lá da álgebra, A menos B dividido por A mais B é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora é a vez da trigonometria, a relação fundamental, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. E agora eu preciso de números complexos. Temos que lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1 e a relação de Euler, e elevado a ix é o cosseno de x mais i seno de x. Qual é o módulo do número complexo e elevado a ix? O módulo dele é a raiz quadrada da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Todo número complexo do tipo e elevado a ix possui módulo igual a 1. Eu vou usar tudo isso para resolver a questão. Então, feita a revisão, cheguei finalmente no exercício. Aqui está o termo geral da PG e eu substituí alguns valores só para enxergar melhor. Aqui está o A1, o A2 e o A3. Para encontrar o A1 eu coloquei um aqui, ó, cosseno de 1 mais i seno de 1 sobre 2 elevado a 1. A1, A2, A3 e por aí vai. O que o exercício pede é, eu tenho que somar esses infinitos valores e encontrar a parte real. Para fazer isso, eu dei uma ajeitada. Eu usei a relação de Euler para simplificar um pouco. Cosseno de 1 mais i seno de 1 é o e elevado a 1i. Claro, né? Olha aqui, ó. Cosseno de 1 mais i seno de 1 é o e elevado a 1i. E fiz o mesmo com os outros. Cosseno de 2 mais i seno de 2 é o e na 2is. Cosseno de 3 mais i seno de 3 é o e na 3is. Aqui está o termo geral, A1, A2, A3 e reescrevi A1, A2, A3. Qual é a razão dessa PG? Eu posso encontrar a razão pegando o segundo termo e dividindo pelo primeiro. Quando eu divido esse por esse, e na 2i sobre 4 por e na i sobre 2 dá e na i sobre 2. Dá para confirmar, ó, e na i vezes e na 2i. 2 vezes 2, 4. Quando eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão, eu chego no segundo. Quando eu pego o segundo termo e multiplico pela razão, e na 2is com e na i dá e na 3is. 4 com 2 dá 8. O segundo termo vezes a razão deu o terceiro termo. E é assim que se constrói a PG. Aqui está a razão da PG. Qual é o seu módulo? O módulo desse número é o módulo de e na i dividido pelo módulo do 2. O módulo do 2 é 2. O módulo de e na i é 1.
Por que que o módulo de e elevado a i é 1? Por essa propriedade aqui, né? Ó, o módulo de e elevado a 1i é 1. Como o módulo da razão é 1 meio, que é menor do que 1, então eu posso encontrar a soma dos infinitos termos da PG. Primeiro termo, 1 menos a razão. Primeiro termo, e na i sobre 2, 1 menos a razão. A razão, por coincidência, é e na i sobre 2. Isso aqui é a soma dos infinitos termos. Vou dar uma ajeitada. Vou multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Quando eu multiplico por 2 em cima, corta esse 2, fica só o e na i. Quando eu multiplico por 2 embaixo, 2 vezes 1, 2. Quando eu multiplico por 2, corta esse 2 aqui de baixo. Então eu peguei a soma infinita na sua versão simplificada. Agora eu vou voltar à notação. Aqui está a soma infinita. O que é e elevado a i? É o cosseno de 1 mais i seno de 1. O que é e elevado a i? A mesma coisa. Cosseno de 1 mais i seno de 1. Então aqui está a minha soma infinita. Agora tem que ficar manipulando isso aqui até isolar a parte real. Então vamos a todas as contas que aparecem aqui. 2 menos cosseno de 1, 2 menos cosseno de 1, menos i seno de 1, menos i seno de 1. Passei a limpo. A menos b. Aqui eu tenho a divisão de um número complexo por outro. O que se faz é a menos b. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por a mais b, a mais b. Na divisão de números complexos, nós pegamos o denominador e multiplicamos em cima e embaixo pelo seu conjugado, que é essa história de apenas trocar o sinal. Aqui é menos, aqui é mais também. Esse aqui é igual a esse daqui, para não alterar o número. A menos B, A mais B. Aquela propriedade que está aqui. A menos B, A mais B. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, volta para lá onde estava aqui. A menos B, A mais B. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bom, já estou aqui. Tem que abrir as contas. 2 menos cosseno de 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Seno de 1 ao quadrado. Seno de 1 ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos aqui, ficou mais. Então, o denominador, quando eu abri todo ele, ficou assim. Usei o fato de que i ao quadrado é menos 1, com esse menos, ficou mais. Agora eu vou distribuir tudo isso daqui. Então aqui eu tenho 1, 2 números, 1, 2 números. Tenho que distribuir tudo isso daqui. Os imaginários eu coloquei aqui. A parte real para cá. Então vejamos aqui, ó. Cosseno de 1, 2 menos cosseno de 1. Saiu daqui, ó. Cosseno de 1 que multiplicou o 2 menos cosseno de 1. Esse com esse eu coloquei aqui. Esse aqui, i seno de 1 com i seno de 1. Eu coloquei aqui. Ó, o i seno de 1 ao quadrado. Seno de 1 com o 2 cosseno de 1 e tem o i. 2 menos cosseno de 1, i seno de 1. I seno de 1. E faltou qual? O cosseno de 1 com o seno de 1 com o i. O cosseno de 1 com o seno de 1 com o i. Então, daqui para cá eu distribuí todo mundo, tá? Faço todos com todos. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Passando a limpo ficou assim. Todos os que possuem o i eu deixei para lá. Aqui eu distribuí. Cosseno de 1 vezes 2, 2 cosseno de 1. Cosseno de 1 menos cosseno de 1, menos cosseno ao quadrado de 1. I ao quadrado é menos 1. Por isso que ficou menos seno ao quadrado de 1.
o enunciado só pede a parte real, então eu nem vou olhar mais para essa parte imaginária aqui. Então, essa parte que tem o i, eu nem vou olhar. Na hora da minha prova, eu nem escreveria mais isso daqui. Eu só preciso me preocupar com a parte real, que tem a ver com isso daqui e com isso daqui. Olha o que apareceu aqui. Cosseno ao quadrado de 1 mais seno ao quadrado de 1. Relação fundamental da trigonometria. Essa soma dá 1. E aqui também, ó. Cosseno ao quadrado de 1, cosseno ao quadrado de 1. Aqui tem menos o cosseno ao quadrado de 1, menos o seno ao quadrado de 1. Então, isso aqui é menos 1. 4 com 1 deu esse 5 aqui. Já acabou, ó. Então, eu fui passando a limpo, utilizei a relação fundamental da trigonometria tanto aqui quanto aqui e cheguei nesta expressão toda. O exercício só pede a parte real. A parte real vai ser 2 cosseno de 1 menos 1 dividido por 5 menos 4 cosseno de 1, que dá o gabarito A. Vamos voltar lá em cima. Então, deu isso daqui. Aqui está. Esta é a resposta. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.